las cosas básicas que tenemos de hacer, debemos pensar y hacer una reflexión si estamos haciendo estas cosas básicas o simples bien hechas. Antes de todo, antes de pensar en usar una más nueva vacuna, un nuevo dispositivo de tecnología, antes de cualquier cosa, pensar cómo estamos pensando y manejando nuestra gente, la alimentación de los animales, conforto de los animales y todo más. Isto sendo hecho, después pasamos a pensar, a escoger ou a tentar de conhecer um montão de tecnologia em todas as áreas que estão disponíveis a nos ajudar a produzir mais e melhor. Como o Ângelo me apresentou, meu nome é Luciano Lobo, sou médico veterinário, vivo em Brasil. Há muitos anos que tenho trabalhado em indústria de saúde animal e agora mais recente, nos últimos 2 anos, na parte de tecnologia também. E estou aqui por esta empresa que se chama Allflex, que vou contar um pouco para vocês da história recente desta companhia. Acá estamos junto com nosso sócio, nosso parceiro, que é da empresa Dos Bandeiras, de Ângelo e seu irmão Mário e todo o seu equipe que estão estando. E também há um outro sócio, outro distribuidor nosso, que é Monteco. O Monteco trabalha em Panamá, com esta parte de inteligência animal, e que quando eu estou falando de inteligência animal, estou falando de automação de ordem e também sistemas de monitoreio. Allflex é uma empresa talvez bem reconhecida de muitas pessoas pelo trabalho que é desenvolvido na parte de identificação de caravanas ou aretes, de identificação visual ou eletrônica, de RFID, e que nos últimos anos se fortaleceu, agregando seu portfólio de companhias e empresas que trabalham com inteligência animal. Vou contar um pouco para vocês. Nosso propósito, nós trabalhamos basicamente para conectar pessoas aos animais, para que podemos trabalhar e pensar para um futuro mais inteligente, usando as tecnologias que temos em inteligência animal, desde produtos que nos ajudam a cuidar da traçabilidade, hasta monitorar saúde e reprodução dos animais. Allflex e outras empresas do grupo que foram adquiridas nos últimos anos fazem parte de uma empresa grande que se chama Antelic. E outra nova notícia, mais novedosa deste ano, é que esta empresa que se chama Antelic, que tem negócios de peixes, pescados, de ganaderia e também de mascotas, se tornou um grupo tão reconhecido, tão forte e com um futuro muito promissor, que foi adquirida por uma empresa de saúde, mãe animal, bastante grande e líder no mundo, que é o laboratório Merck, com MSD em Centro-América, aqui nesta região. Então, hoje, todo isto de tecnologia que vou falar, também faz parte de uma empresa de saúde que já é reconhecida por muitas pessoas no mercado. De uma forma bastante rápida, apenas dizer que acá temos quatro centros de desenvolvimento bastante fortes por o mundo. Na França, onde estão manejando produtos, desenvolvimento de produtos para tecnologias de identificação animal, então antenas, aretes de RFID, aretes eletrônicos. Também em Europa, em Reino Unido, um centro de desenvolvimento de sistemas de inteligência para mascotas. Em Israel, há um centro de desenvolvimento que se chama Antelic Innovation Center, muito apontado para desenvolver todas as tecnologias que estamos trabalhando hoje e outras novas que virão no futuro, que são soluções de monitoreio e de sistemas de ordem. E também nós trabalhamos com identificação e monitoreio de peixes. Também há tecnologias para monitorear peixes com redes que podem nos ajudar a, por exemplo, controlar a quantidade de peixes em um determinado sítio. Só gostaria, minha intenção acá foi mostrar a vocês distintas áreas que nós cobrimos. Acá vamos falar somente de ganaderia de leite, pero a empresa cobre muitas espécies, pensando em conectar animais às pessoas para conhecer melhor o comportamento dos animais e distintas espécies. E acá, dentro do que vamos falar, desta parte de leite,
de como otimizar, de como eficientizar a ganaderia leiteira, vamos falar um pouco como passou ao Flex. O Flex sempre teve um liderazgo muito forte na parte de identificação, e quando passou a buscar, a ser uma busqueda por um mundo de que empresas poderiam somar a seu portfólio, encontrou em Israel uma empresa que se chama SCR, e que Dos Bandeira e Monteco trabalham aqui há alguns anos. E SCR é uma empresa que foi pioneira desde os anos 80 em desenvolver equipos de precisão em Israel para eficientizar e melhorar a ordem dos animais. E mais adelante, os sistemas de monitoreio para pensar melhor o manejo de saúde e reprodução. Israel tem uma história produtiva bastante interessante que nos faz refletir. Eu estava conversando isso ayer com o Ângelo. Nós, graças a Deus, temos em nossa região muitos recursos naturais, muita água, muito verde, muita gente, e isso nos dá a chance de produzir mais tranquilos, talvez. Israel é um país onde há gente ao redor querendo matar pessoas, não há água, há sequia, é mais difícil de se produzir, e mesmo assim estão encontradas a mais grande média de produção de leite. Então, estou dizendo isto para dizer que seguramente temos tecnologias acá de altíssima precisão que foram desenvolvidas desde os anos 80 e que ajudam os israelenses a produzir esta média de leite bastante importante. Basicamente, já falei acá, pelo Allflex trabalha com identificação animal, monitoreio e milking, que são os sistemas de ordem, e está também apontando para o futuro do que falamos de Smart Data Solutions, que seria manejar dados para tentar predizer o que teremos de fazer com alguns problemas, ou seja, criar um banco de dados para nos ajudar a tomar decisões mais adelantadas. Quais são as tecnologias clave que temos para trabalhar e que a Ângelo tem aqui em Costa Rica? Algumas são mais apontadas por a parte de ordem, de milking, que falamos. Teremos, por exemplo, dispositivos de medição de leite de altíssima precisão. Então, em Israel, por exemplo, 100% dos atos têm medição individual de leite. Se sabe quantos litros cada vaca está produzindo. Isso é importante para assim arreglarmos nossa dieta para os animais, por exemplo. E na Latinoamérica sabemos que aún isto não é tão importante, que estamos passando por um processo de transformação, de melhoria de tecnologia, mas existem sistemas de medição de leite de altíssima precisão. Também, dentro da área de ordem, sistemas de controladores de ordem. Acá estou falando da parte da inteligência de ordem, da automação de ordem, que seriam como os pulsadores inteligentes capazes de manejar a pulsação de acordo de cada necessidade individual da vaca. Também os sistemas de pulsação com possibilidade de ter painéis para manejar esta informação. Isto tudo pode também estar integrado com um software de gestão que vai manejar tanto as informações de produção individual e grupal dos animais, quanto também informações que vêm de los cochares, que vamos falar um pouco mais. Também há alguns sistemas auxiliares, como por exemplo portas separadoras. Então, a empresa tem um paquete bastante grande que se pode ser comercializado standalone, como dissemos, por exemplo, só vender uma plataforma de monitoreio, que é a Sense Hub, por exemplo, que vou falar, ou vender um paquete completo, onde vamos estar usando sistemas de pulsação, sistemas de medição de leite, software de gestão de dados e também sistemas de monitoreio. Falando bastante rápido acá, temos mais de 300 mil dispositivos de medição eletrônica de leite por no mundo. Isto nos dá uma confiança bastante grande nesses equipos. São mais de 8 milhões de vacas que são monitoreadas desde 2007 com os dispositivos de monitoreio. Isso é muito importante porque vou contar um pouco mais para vocês como funciona o sistema de monitoreio.
Pero existe um sensor que está chupando, pegando os dados dos animais, se lleva isto para um software ou para a nuvem e devolve para nós outros alguns reportes. O sensor é um equipo, uma peça, uma parte eletrônica, pero por trás disso há muita inteligência, um sistema de engenharia de mais de 100 engenheiros de Israel que estão dizendo para nós outros que estes dados que estão sendo capturados realmente estão demonstrando para nós outros o comportamento real da vaca em tempo real. E para isso é muito importante reforçar toda esta base grande de animais que são monitoreados por Allflex SCM. Isto nos dá uma base estatística bastante grande e muita confiança no que estamos mirando nos reportes de saúde ou nos reportes de reprodução, por exemplo. 9 em cada 10 robôs de ordenha pelo mundo usam tecnologias nossas, ou cochares, ou sistemas de medição de leite. Estamos presentes em muitos países do mundo. Agora, vamos falar um pouco de sistemas de monitoreio com esses dispositivos que podem ser ou um cochar, ou um arete, que a Allflex também já rodou. Teremos a possibilidade de monitorear a vaca de uma maneira individual. Hoje temos clientes chicos de 20 vacas, hasta clientes grandes, na região com mais de 2.000 animais. E minha opinião particular é que os dois têm desafios bastante parecidos. Um produtor chico tem pouco recurso de gente, são poucas pessoas, algumas vezes familiares, e tem um listado muito grande de atividades a ser. Então, o tempo é curto. Tem de preparar a comida, tem de verificar se há vacas doentes, tem de identificar selo, e são pouco tempo para controlar isso tudo. E um sistema de produção mais grande, com muitas vacas, em geral, tem tecnologia, tem mais gente, tem mais equipe, pero o número grande de animais torna difícil a chance de observar os animais de forma individual. Então, sabemos que, por exemplo, uma vaca de alta produção tem muitos riscos de doenças, enfermidades durante o período de transição, isto falando de saúde, ou falando de reprodução, de manifestação pequena de selo. Isto tudo é difícil para nós outros, como humanos, identificar de forma individual. Por outro lado, há tecnologia digital disponível para nos ajudar nós outros a compreender o animal de uma forma individual dentro de um ato. Assim, temos de pensar que cada vaca é uma unidade de produção e temos de tratá-la como tal. Tentar eficientizar ou extrair o máximo potencial produtivo de cada animal que temos em um ato. Para isso, esta vaca tem de quedar poucas vezes enferma e estar prenhada dentro das fechas que decidimos ou compreendemos que é necessária. Teremos de enfocar na vaca somente quando necessitamos. Teremos de recordar que a vaca que está bem tem de comer, tem de descansar e tem de ruminar. E não teremos de estar fazendo busca de todas as vacas e metendo a mão em todas se estão bem. Teremos de meter a mão ou inspecionar só as que necessitam de algum tipo de ajuda. Teremos a chance de tomar decisões em tempo real. Graças. Com o uso dessa tecnologia, os sensores traem para nós informações que podem estar atualizadas hasta cada 15 minutos, por exemplo. O total de rebanhos é uma suma de todas as partes. Eu posso ter uma média de produção de leite por dia de 2.000 litros, mas isso é suma de cada animal. Quanto mais puder eficientizar de cada um, vamos, obviamente, ampliar esta média do rebanho do lado. Então, desta foto, o que mais gostaria de dizer é que hoje há tecnologia disponível que pode nos ajudar a compreender cada animal de uma forma individual, mesmo que estejamos falando de um ato pequeno ou grande. Sim, isto é importante.
A vaca é um animal de rotina, tem sua rotina, se comporta igualmente todos os dias, a hora de comer, a quantidade que come, a hora que descansa, a hora que vai para a sala de ordenha. E o sensor é capaz de reconhecer quando algo, alguma coisa diferente ou distinta está acontecendo e nos avisar. Por isso, vamos apenas verificar um listado de quais são as vacas que necessitamos, por exemplo, inspecionar. Quando me invitaram para trabalhar nessa empresa, me encantei com essas coisas, me pareceram muito inteligentes, bastante distintas e de futuro. Eu teria uma dúvida que não estava seguro se servia realmente para quem está todos os dias com os pés ou as patas em el campo. E fui a viajar e conhecer gente e encontrei um senhor que trabalha mais de 35 anos em um ato, já um pouco mais de idade, um pouco mais velho, e me encantou muito o que falou, porque me habla que todos os dias, quando começa a trabalhar nesta fazenda, a primeira coisa que genera é um listado, um reporte de que vacas tem que inspecionar. E assim, de las 300 vacas que tem desta fazenda, vai visitar somente as 5 ou 10 que necessitam de um acompanhamento mais de perto. E assim, inspeciona e evalua. Isto, para mim, é uma das principais características positivas que temos no uso desta tecnologia. A possibilidade de detectar precocemente enfermidade, que pode ser de 12 horas até 3 dias, e assim decidir um tratamento talvez mais tranquilo, mais brando, que pode ajudar o animal a se recuperar, a volver a melhorar sua saúde, sem que tenha uma baixada muito grande de saúde, que tenha uma baixada de produção, que tenha febre, que tenha aumento de temperatura ou que perda o interesse corpóreo. Acá apenas uma figura para explicar para vocês tecnicamente, de uma forma de infraestrutura, como as coisas funcionam. Então, cada vaca deve ter em seu pescoço ou em sua orelha um sensor. Há um sistema que chamamos de controle, isto está em estado de 2 bandeiras, que é responsável por captar os sinais da vaca e processar esta informação e distribuir por la internet, que depois podemos acompanhar em celular, computadora e tudo mais. Antes de passar, só para explicar para vocês. A empresa trabalha com isso desde os anos 90, foi pioneira no desenvolvimento dos sensores de detecção. O que há cá dentro? Temos uma bateria, que no caso do Qualjad pode durar de 5 a 7 anos, e um arete em 3 anos. Dentro de cá também há uma memória de computador, de telefone, uma memória de 24 horas e que guarda informação, que guarda dados de 12 blocos de 12 horas. Em caso de ter uma faixa de cobertura de antena ou se o ganado está de erro de antena, quando vuelve acerca de antena, os dados são atualizados. E também há aqui dentro um acelerômetro, que é como o que temos dentro de nossos celulares, que trabalha com movimentação, ou estes relógios de esportes e carreiras. Este acelerômetro, então, está captando alguns sinais básicos dos animais. Por exemplo, o quanto de movimentação, o quanto de atividade esta vaca está tendo, o quanto de rumia, quantos minutos de rumiação este animal está tendo por dia. Isto é criado a partir do movimento de mastigação. Então, o acelerômetro pega quantas vezes a vaca está, por exemplo, mastigando, o quanto ela está andando, caminhando, se movendo, e quantos movimentos respiratórios, quanto está expirando. A inteligência artificial que está por trás disso tudo, de muitos anos, desses 8 mil milhões de animais, pega estes dados junto com outros dados básicos, por exemplo, quando foi a fecha de parto da vaca, quando foi a última inseminação, quando foi a fecha de emprenhada, e cria este padrão e nos devolve com listados de saúde, listados de reprodução e listados de grupo de animais, como por exemplo de estresse térmico. Te recordem que eu falei que as vacas costumam ser um animal de rotina. Então, quando começamos a introduzir um sistema deste tipo, se leva 7 dias para este sensor
criar o comportamento, entender individualmente como se comporta cada vaca, e depois os reportes estão completamente atualizados. Isto não é dependente do sistema de produção. Ele sempre vai comparar a vaca dentro do sistema de produção que ela está. Se é uma vaca de Holanda, em pastura, se é um hosting de 30 e picos litros de leite por dia, se está em compost barn, não tem diferença, porque sempre vai estar comparando o animal dentro com o sistema de vida que está e contra ele mesmo. Como estou com o tempo, porque fui alertado no começo que vão me quitar se passar, então estou olhando um pouco. Como miramos, onde encontramos estes dados? Como eu havia falado para vocês, então este sensor, o pescoço do animal, está 24 horas no animal, captando os sinais e mandando pelas plataformas de gestão. Depois teremos de mirar isto em algum lugar. Isto seria uma plataforma inicial que existia, que há em alguns aqui em Costa Rica, que se chama HitTime HR. Ela é uma plataforma um pouco mais sencilla, onde este panelito estava dentro do curral, e a pessoa cá poderia mirar as gráficas de animais em selo, de animais em saúde, saber quais animais estavam aptos para a inseminação, qual o melhor horário para fazer a inseminação, por exemplo. Esta versão está parando de ser comercializada e estamos substituindo por uma nova, que é a Sense Hub, que vou demonstrar para vocês. Isto, HitTime HR e agora Sense Hub seriam soluções simples para pensar em monitoreio, apenas mirar os dados dos reportes de uma maneira bastante simples. Este outro que chamamos de HitTime Pro também inclui a possibilidade de trabalhar com software de gestão. Sabemos que algumas fazendas tampouco têm um controle efetivo dos dados. Algumas vezes tampouco têm um Excel, um arquivo. E este HitTime Pro seria a possibilidade de introduzir em uma computadora um software de gestão, um montão de outras informações ou técnicas que necessitamos para controlar um ato, e que acá também estaríamos visualizando todos os dados de monitoreio de saúde, monitoreio de reprodução, todas as gráficas individuais de cada animal, todos os reportes de vacas enfermas, por exemplo. Então, há a possibilidade de escolher se quero algo apenas que me traga as informações básicas do que está acontecendo com o meu ato, ou se sou um usuário mais avançado que gosto de trabalhar com reportes e tudo mais. Também há uma aplicação que se chama HC24 para mirar os dados em tablet ou celular a qualquer momento. E este outro acá que chamamos de Dataflow. Temos alguns clientes acá em Costa Rica e acá estamos falando de um software de gestão também apontado para a produção. Acá, como eu havia comentado no começo da apresentação, quando vendemos sistemas de pulsação, sistemas de medição, sistemas de válvulas de extração, de sacador de leite, toda essa automação da leiteria, também temos de controlar a produção de leite usando este software que chamamos de Dataflow. E este mesmo software suma acá os dados de monitoreio. Então, são distintas plataformas de gestão e que, claro, depende da necessidade ou do momento de cada fazenda. E agora, o que vamos mostrar um pouco mais à frente, uma nova plataforma de gestão que se chama Sense Hub, bastante amigável, a parte das gráficas, dos dados confiáveis que nos passa e que está diretamente conectado com a nuvem, com a internet. Por a parte de infraestrutura é um pouco mais sencillo, quase que plug and play, não há necessidade de uma computadora, não há necessidade de um software, esta antena e o processador trabalham quase que em uma coisa só. Vou mostrar para vocês.
Acá apenas um exemplo de uma das vantagens, um listado de vacas em selo, acá uma farra com colores de la qualidade do selo da vaca, se está um pouco adelantada a hora para ser semeada, se está na hora ou se teremos de aguardar, por exemplo. Algumas gráficas, isto era uma gráfica de selo, o que mostra para nós outros, uma vaca em selo, no dia que está em selo, passa a ter uma barrada forte de rumia, não tem interesse por comer e tampouco em ruminar, e aumenta e cresce muito sua vontade por se movimentar. Então, isto seria um gráfico de comportamento de selo, e como tem esta alta de atividade, aparece no reporte de vaca em selo. Basicamente, quando estamos falando de monitoreio e de enfoque individual, temos a chance de explotar algumas verticais, que são reprodução, saúde, parto e algumas coisas grupais. Basicamente, dentro dessas 4 verticais, também estão dentro os principais desafios que nós temos para ser mais eficientes. Por exemplo, muitas vezes estamos trabalhando forte para ter uma vaca emprenhada, trabalhamos forte para fazer inversão em sêmen, em genética de altíssimo valor, e quando nossa vaca cria, podemos ter uma distócia de apomaso, por exemplo. Então, todos esses pilares podem ser ajudados com o sistema de monitoreio para melhorar a eficiência dos desafios que estamos tendo. Vou passar um pouco rápido acá, pero reprodução. Seguro que em qualquer tipo de sistema de produção, em qualquer lugar do mundo, é muito importante a questão de ter vacas emprenhadas depois de estarem liberadas para inseminação. É claro, me parece, na cabeça de qualquer produtor, o quanto custa uma vaca, o quanto custa um dia de intervalo entre parto, mas em aberto. Acá é um número americano que habla que é mais ou menos ao redor de $5. Claro, pode ser um pouco mais pequeno acá, um pouco mais em outro tipo. A verdade é que custa dinheiro quanto dia se passa mais uma vaca em aberto. Há coisas que estão involucradas com concepção, outras coisas como sanidade, como nutrição, como conforto, pero a identificação de selo também é muito forte para melhorar este índice, esta taxa zootécnica. E acá, por exemplo, com esta possibilidade de trabalharmos com CSRAM, teremos 24 horas por dia a possibilidade de verificar os reportes de reprodução que vão nos dizer quais vacas temos em selo e qual o melhor momento para inseminar. Então, acá estaríamos mais cobertos com os problemas de detecção de selo e também podendo hasta a pensar em escolher um sêmen de mais qualidade ou de mais alto valor, por a possibilidade de entender as ventanas de inseminação. Acá seria uma chance que a ferramenta, que a tecnologia nos ajuda a melhorar índices reprodutivos. Para que conoscam apenas acá, isto seria um gráfico de conduta de selo que chamamos. Então, um cliente pode mirar no seu telefone. Oi, isto seria uma gráfica individual de uma vaca. Acá seria um selo anterior, de 21 dias atrás. E acá um selo atual, de hoje, por exemplo. Há alguns ícones, algumas fotos que aparecem de acordo com alguma intervenção, se foi inseminada, se foi confirmada como prenhada, se foi parida ou não. Pero o que passa é que se há um câmbio em comportamento da vaca, vai se disparar um alerta em telefone e também nos reportes de selo. Isto que eu havia falado agora recém. Então, se aparece um listado, quais são as vacas, que grupo está, seu estado, se está inseminada, se está lista, quantas lactâncias, dias em leite, e isto é muito importante, o que nós outros falamos de índice de selo. Este conhecimento de muitos anos que os israelenses têm, por toda essa parte de algoritmos e inteligência, também, incluso, nos traz a possibilidade de enxergar qual
de uma forma bastante sencilla, dizendo qual selo seria melhor e qual talvez não tão bueno. Qual teríamos de esperar um pouco para inseminar, ou qual podemos inseminar já. Qual podemos usar um sêmen de mais alto valor, ou um sêmen não tão caro, por exemplo. Outras coisas que sumam e que podem nos ajudar é um reporte de vacas anésticas. Então, como o sistema está evaluando o comportamento de vaca, vai evaluar também que vacas não estão ciclando, e depois teremos nós outros a pensar o que está sendo ter, por exemplo, um número grande de vacas em anéstros, se teremos problemas de conforto, nutrição, não sei. A tecnologia não vai apontar e dizer o que, ele vai nos dizer que algumas coisas não andam bem, e nós outros, como dueños ou veterinários, assessores, teremos de evaluar esses dados. Outro reporte de vacas sospechosas de aborto, porque também, outra vez, se a vaca estava em um sistema alisada como emprenhada, e se cambia o comportamento dessa vaca em algum momento, vai generar alertas para nós outros que esta vaca pode ter, por exemplo, ter tenido uma perda embrionária. Relatório de selos irregulares e probabilidade também de prenhez. Isto tudo nos ajuda em redução de falsos positivos de selo, de detecção de selo. Tudo de uma maneira fácil de interpretar e de acessar estes dados. Vai nos ajudar também a influenciar na redução dos períodos em aberto, dos dias em aberto entre partos. Então, vamos ter intervalo entre partos mais curtos. Isto vai nos ajudar a ter intervalos entre partos mais curtos. Há alguns estudos, há alguma matemática por trás disso que nos fala que teremos um retorno de inversão quase de $100 por animal. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende do sistema de produção. Falando um pouco de monitoreio de saúde e bem-estar animal. Falei um pouco agora em reprodução. Nesses tempos que tenho trabalhado, me parece que reprodução, selo, concepção, prenhez, é o que quase que por unanimidade, dos principais preocupações no sistema de produção. Conhecido que sim, é importante, pero a parte de saúde, em minha opinião, está antes disso. Se teremos vacas saudáveis que tiveram uma fase de transição muito boa, seguramente vamos ter uma chance melhor de prenhar estas vacas. E o que os sistemas de monitoreio podem nos ajudar a cuidar da saúde? Estava falando para vocês que os sensores estão a todo momento coletando, captando sinais de movimentação, entre eles de la rumia. A vaca é um animal rumiante que tem 4 estômagos, e um deles é o rumen, que é responsável por fazer esta digestão de tudo que foi ingerido por a vaca. Outra vez, importante que a vaca esteja comendo, descansando, produzindo e rumiando. Isto seria um comportamento normal de uma vaca. Dissemos que vacas saudáveis de alta produção mais ou menos estão rumiando de 500 minutos por dia, algumas chegam hasta quase 700. Isto está muito involucrado com o conforto animal e que tipo de dieta estão ingerindo. Pero, se há cambios em la rumia, se há uma barrada forte, se há muito tempo com baixa rumia, estas vacas são sinaladas para nós outros como vacas sospechosas de enfermidade. E podemos verificar estas vacas e talvez não identificar sinais, vão estar aparentemente bem. Pero, por exemplo, há estudos conduzidos com a Universidade de Cornell, que algumas enfermidades foram detectadas de 12 horas hasta 3 dias antes. Isto tudo é muito importante para nós outros, porque se uma vaca recém-criada, recém-parida, que está em sua fase de produção mais importante, criando seu pico de lactância, se tem algum tipo de enfermidade, podemos ter tudo a perder. Se leva tempo para recuperar esta produção, há chance de morte de animal, mais gastos com medicação e tudo mais. Então, o monitoreio da rumia, para mim, é muito importante, que pode nos ajudar no seguimento das enfermidades pós-parto, basicamente um montão delas metabólicas, como hipocálcemia, acetose, distócia de abdomaço,
retenção de placenta, metrites. Tudo isso nos ajudando a detectar tempranamente estes problemas de saúde. Muitas vezes nos ajuda também a evaluar um pouco mais os tratamentos que estamos fazendo. Muitas vezes teremos em modo automático alguns tratamentos e podemos acompanhar com o sistema de monitoramento individualmente os tratamentos que estamos fazendo. Nos ajuda também a supervisionar, acompanhar alguns cambios da nutrição das vacas. Por exemplo, se passamos a cambiar para um ingrediente mais forte, mais exigente, vamos poder verificar câmbios na rúmia dessas vacas ou do grupo. Se estamos usando uma ensilagem nova que foi aberta hoje e que talvez não tenha sido muito bem compactada, e se os animais não recebem bem, isto também vai nos aparecer em uma rotina grupal de nutrição. Apenas acá estou chamando a atenção para pontos que nos ajudam a identificar melhor as coisas de manejo e de saúde que são traídas por a parte de rúmia. Assim podemos compreender de uma forma mais profunda as influências ambientais no comportamento de bem-estar da vaca. De uma forma rápida, eu havia falado, mas basicamente ao redor de 30% a 50% das vacas são acometidas por alguma dessas enfermidades durante sua vida produtiva. Seguramente há vacas com alguma dessas enfermidades. Algumas vezes nós outros não podemos não estar identificando, pero há. E com o uso de uma tecnologia deste tipo de precisão, podemos ter na palma da mão quais vacas podem estar sofrendo e também nós outros tomarmos atitudes proativas de melhorar. Outra vez, a tecnologia não está acá para substituir o serviço, para cambiar a posição de um assessor, de um chefe de uma produção, pero sim para trazer informações para que essas pessoas possam usar melhor seu tempo e trabalhar e tomar decisões de forma inteligente. Acá é um exemplo de um reporte de saúde também, um listado de vacas, um montão de informações, e assim como no índice de selo, há um índice de saúde. Hoje pode ligar na fazenda, por exemplo, e encontrar acá um listado de vacas e que vai nos passar qual vaca possivelmente pode estar mais enferma ou menos enferma. E assim nós outros podemos escolher que conduta, que protocolo de tratamento ter. Em algumas talvez só observar, em outras começar com um protocolo de anti-inflamatório ou hidratação, outras já ter uma preocupação um pouco mais forte, não sei. Vai depender acá do serviço, do assessor, do conhecimento da pessoa da fazenda sobre a história de cada animal. Assim vamos ter menos incidência, não menos incidência de enfermidades, pero podemos evitar que se tornem mais graves essas enfermidades metabólicas, apoiar ou reduzir a gravidade de mastites, cocheiras, indigestão. Claro, se podemos identificar isso tempranamente, podemos ter ações proativas. Detectar alguns casos subclínicos que não são visíveis a nossos olhos e acompanhar a eficácia dos tratamentos. Mais ou menos, nos estudos nos dizem que também há ganho financeiro ao redor de cerca de $60. Acá, rapidamente dizendo, também teremos alguns dados apontados para monitoria de parto. Importante, o sistema não vai nos dizer quais vacas estão em trabalho de parto. Não. Recuerdem que eu havia falado que é importante manejarmos ou apoiarmos ou inspecionarmos as vacas que realmente necessitam. Então, acá, se tem uma vaca que está bem, que está próxima para estar em parto e que vai ter seu parto tranquilo, o sistema não vai nos avisar. Pero, se há uma vaca que pode estar em um trabalho de parto difícil, o que o sistema entende como um trabalho de parto difícil? A vaca está quase cerca de ter seu terneiro, seu filho, e passa por muitas horas, por muito tempo, sem rúmia ou com baixa rúmia, o sistema compreende como alguma coisa dudosa ou suspeitosa está acontecendo. E te genera um alerta, dizendo, mira, inspeciona esta vaca, porque talvez esteja em um trabalho de parto difícil. Então, ele genera alguns relatórios, alguns reportes da CA, do que se chama de estresse.
de algo distinto que está acontecendo e temos de verificar. Resultado de monitoreio pré e pós-parto. Então, podemos estar mais atentos com casos difíceis de parto, de distância, de alguma maneira contribuir em baixar a mortalidade de terneiros, redução da enfermidade de febre láctea de pós-parto, de retenção. Sim, outra vez, a possibilidade de conhecer como com uma microscópia, de ter este assessor eletrônico para tomada de decisões importantes. Deste tema de alertas, gostaria de ilustrar com uma coisa. Uma vez estava conversando com uma cliente em Brasil e ela me falou que era como quase passava da meia-noite, 1 da manhã, não sei, e em seu telefone começou a generar alguns alertas e que diziam que as vacas estavam com atividade bastante, muito elevada para aquele horário. Era um sistema de freestyle, 400 ou 500 vacas, e ela pareceu um pouco distinto, diferente. Ligou as câmeras desta fazenda e as vacas estavam com hambre. A pessoa que deveria ter cuidado dessas vacas naquela noite não ofereceu a quantidade suficiente que essas vacas precisavam e não estavam. Deveriam de estar acostadas, deitadas e rumiando, e estavam andando atrás de comida. Então, isto é um exemplo de quando o sistema detecta alguma anomalia relacionada ao comportamento e genera estes reportes para nós, esses alertas. Já estou avançando agora para esta parte grupal. Hasta agora estava dizendo de monitoreio individual, de reprodução e de saúde. Também temos a possibilidade de conhecer um pouco da rotina de grupo dos animais. Acá, tanto rúmia quanto atividade pode ser comparada do dia de hoje com as últimas 2 semanas, por exemplo. Acá, talvez vocês não podem mirar, mas há uma linha mais branca, mais gris, acá, que seria como histórico das últimas 2 semanas. E esta, eu olvidei o nome desta cor, esta mais celeste, seria o momento de hoje, né? Como seria nesses últimos dias. E esta parte acá mais clara seria onde seria aceitável ter algum tipo de câmbio. Outra vez, poderíamos usar isso, por exemplo, para manejar um pouco a dieta das vacas, e compreender que o grupo, do lote, se cambiou muito. A rúmia, por exemplo, teremos de procurar entender o que pode estar havendo com algum câmbio de dieta, outra coisa. Uma outra gráfica que nós temos é uma gráfica de grupo que fala de estresse calórico. Um dos movimentos que é coletado pelo sistema, eu havia falado para vocês, são os movimentos respiratórios. E acá podemos ter algumas informações sobrepostas. Uma parte é quanto de jateio está tendo, outra parte o quanto de ingestão, quanto tempo estão comendo, e outra parte o quanto tempo estão rumiando. Seguramente uma vaca que sofre de estresse térmico não está comendo ou teve uma baixada de interesse por comida e também não deve estar comendo. Estou cá, uns dias atrás, estava visitando um cliente em Argentina e ele falou para nós que usou esta informação para arreglar, para ajustar seu sistema de refrigeração das vacas. Se cambiou um pouco os horários que molhava as vacas e isto gerou pouco mais de 1 litro, no caso 1,5 litro de leite por dia, apenas conhecendo um pouco melhor o comportamento do impacto do calor dentro do sistema de produção dele. Não vou detalhar aqui a compreensão desta gráfica, mas é importante que compreendam que podemos avaliar o bem-estar de conforto e estresse calórico com esta ferramenta. Então, pode estar jadeando, comendo, rumiando. Podemos avaliar isso em distintas horas do dia, se é durante o ordenho 5, 10? 10 y después 20 para preguntas. Gracias. Acá, para também avaliar, por exemplo, acá foi feita uma rotina de banho e resfriar estas vacas. Podemos verificar acá que o jateio houve uma parada e que depois se passou a comer mais e rumiar mais. Então, informação adicional e muito importante para o bem-estar animal e produção animal.
Com isso, temos alertas em casos de pânico, falta de água, mescla de grupos, ou como este que eu havia contado pela cliente das vacas que estavam sem comida. Podemos analisar tendências de rúmia e de grupo, identificar algumas irregularidades em tempo real, supervisionar os câmbios em la ração. Assim, também há ganho econômico adicional desta parte de grupo que também se pode ser explotada como característica do sistema. E agora vou contar um pouco mais para vocês da tecnologia em si, Sense Hub, e na região temos instalações em Brasil, Argentina, vamos a ser em Chile e hoje estamos acá comunicando também junto com o ANGO em Costa Rica. Conto para vocês que os primeiros cojares nasceram em Israel nos anos 90, usavam dentro do cojar um sistema que era um micrófono, não existia um acelerômetro, e ademais do micrófono, solamente estava falando de monitoreio de atividade. E isto todos os anos, todos os dias estão trabalhando para ser evolucionado. Já deve estar como na quarta ou na quinta geração destes cojares. Um montão de outras informações foram adicionadas, melhorou a qualidade e interpretação disso tudo. E agora, uma plataforma nova de monitoreio que é para ser mais amigável, simples de usar, bastante direta com os dados que temos de trabalhar para monitorar as vacas. A proposta é de trabalhar melhor o manejo dos animais, saúde, reprodução e grupo, como havia falado. Estamos começando também, como empresa pioneira, a monitorar animais jueves, terneiros. Está um pouco temprano, mas estamos incluindo esta característica, esse segmento animal também. E trabalhando também um pouco na parte de flexibilidade. Vou explicar o que é isso, mas está apontada a possibilidade que o cliente tem de escolher se quer um arete, ou se quer um cojar, ou se quer trabalhar com arete e cojar dentro da mesma fazenda. Se querem comprar um paquete de dados solo para reprodução, ou se querem comprar para uma parte do ato um paquete de dados de reprodução e de saúde, a flexibilidade de como acessar os dados. Estamos começando, então, fizemos algumas instalações em Europa e Estados Unidos, estamos começando em Brasil a conhecer um pouco mais, em breve devemos pôr mais marcha, mas inicialmente, pensando em terneiros, a ideia é colocar este arete nos terneiros para nos ajudar na detecção precoce de enfermidades de 0 a 6 meses de idade. Possivelmente esses animais têm um alto índice, elevado índice de doenças respiratórias e diarreia, por exemplo. Depois, em vaquejonas, que em geral têm um bom quadro de saúde ou pouca chance de enfermidades, podemos também usar o arete pensando em monitorear o selo, de ampliar, eficientizar e eficientizar a taxa de reprodução. E nas vacas temos a possibilidade de usar um cojar desde o dia que passamos a falar deste animal de vaca até seu parto, para monitorear tudo, reprodução, saúde, rotina de grupo, o que eu estava falando para vocês. Aqui um exemplo, um dos gráficos de selo, de Sense Hub. Eu já havia falado, há um montão de outros dados, outras informações. Depois, em instante, podemos abrir uma demo do sistema e conhecer. Isto pode estar no celular. Gráfico de saúde das vacas, podemos ter isto em um listado com números, listado de vacas enfermas e tudo mais, ou interpretar individualmente cada vaca sobre o que passa de seus minutos de rúmia diária, o que passa com sua atividade, sua tendência de atividade, o que passa com o tempo de ingestão diário que está tendo. Cada linha dessa traz um tipo de informação dessa para nós outros. Quanto tempo está comendo, quanto tempo está ruminando, quanto tempo está se movimentando. Acá solo, por exemplo, como houve esta barrada de rúmia bastante forte, provavelmente este animal esteve doente, esteve enfermo, e acá um sinal que foi feito um tratamento para esta enfermidade. Isto seria um exemplo de uma gráfica de terneiro. Acá podemos mirar que possivelmente
mas nos 10 primeiros 10, 15 dias não existe rúmia, claro, o terneiro não é competente, não está preparado para ser rumiante quando está no órgão. Depois de 10, 15 dias empieza a ter interesse por comida e passamos a enxergar, a mirar um pouco de câmbio em rúmia. O que estamos evaluando em terneiros acá? Neste momento, só estamos escolhendo terneiros de sistema de produção de jaulas individuais e que usam biberones, que assim são evaluados a força, o vigor pela sucção da leite. Pero estes dados que estamos trabalhando já temos informação, dados para terneiros, com índice de saúde, com ruminação diária e tudo mais. Esta gráfica é parecida, semelhante com a outra que eu havia mostrado para vocês, também com a possibilidade de evaluar estresse calórico, de evaluar o bem-estar das vacas, de evaluar as estratégias de resfriação que estamos escolhendo e seu desempenho. Um vídeo, por favor. Sutambo es una empresa viva y dinámica. El camino hacia el éxito y el crecimiento pasan por tener una práctica visión basada en datos al alcance de la mano. Presentamos Sense Hub, la solución inteligente e innovadora para el control del ganado, que lo mantiene en contacto e informado, para que las operaciones y la gestión sean más productivas. Sense Hub le ofrece una solución flexible que se adapta a sus necesidades actuales y se ajusta a sus necesidades futuras. Elija entre un collar avanzado o el nuevo sensor de oreja y entre varias opciones para niveles de planes de aplicación, dispositivos de usuario y planes de pago. Disfrute de la simplicidad integrada con la conveniente instalación de un único módulo. Fácil de actualizar, fácil de adaptar al crecimiento de su tambo y de integrar con sistemas de gestión de ganado, proporcionándole una visión completa de todas sus operaciones. Sense Hub, la próxima generación en el monitoreo de vacas. Basicamente era isto, entender e andar dentro do tempo que me foi concedido, parece que é alcançado, não foi sacado del salão. Muito encantado de conhecer e falar para todos vocês. Perdão se por alguma questão da língua não se quedou claro e estou à disposição para conversarmos acá ou depois. Muitíssimas graças.